Alô, irmãos e irmãs, Pai seja com todos novamente, né? Eu vou fazer mais um vídeo hoje, comemoração aí, a nossa data de ajuntamento, né? Era para nós estarmos hoje ajuntados, né? Estávamos ali louvando o Senhor, orando e meditando nas palavras, né? Então eu queria trazer uma meditação extra, como eu tenho feito aí nos dias das reuniões dos varões e nos dias do ajuntamento, que nós não estamos realizando por causa dessa pandemia aí, né, e do isolamento que está sendo feito aí pelos governos, né? E eu disse aos irmãos aí no passado que essa lei do isolamento, né, ela é uma lei justa para nós. Por que que ela é uma lei justa? Porque ela está defendendo o outro, né? Claro que ela está defendendo a gente também, né? Mas isso não é importante para nós, né? Claro que é, né? O mais importante é que nós defendamos o outro. Ou seja, por que que ela é justa? Ela é justa porque se eu me contaminar, isso não tem nenhum problema para as outras pessoas. Tem para mim, é claro, né? Mas como eu sou cristão, também não tem problema. Mas a partir do momento em que eu me contamino e irresponsavelmente eu passo a doença para o outro, então eu estou prejudicando o outro, né? Então essa lei é uma lei justa, porque ela está defendendo o outro, o próximo, né? Amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que que significa isso? Eu não vou querer para o meu próximo aquilo que eu não quero para mim. E vou querer para ele aquilo que eu quero para mim. Por isso é que ela é uma lei justa, né? Mas eu queria falar com os irmãos hoje sobre os dois governos da Terra, né? Rapidamente aqui, em 10 minutos, vamos tentar fazer um resumo, né? Do que é esses dois governos, o que são esses dois governos. Então, se nós formos lá em Gênesis, né? Nós vamos ver que o governo do planeta Terra, depois de toda a criação, né, inclusive do homem e da mulher, o governo do planeta Terra foi entregue ao homem, né? Dominar, né, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ele domina sobre todas as criaturas da Terra. Então isso aí é o início do pacto, né? Pacto do Éden, que Deus dá o governo ao homem, e logicamente o pacto ele tem vantagens e tem desvantagens, ou deveres e obrigações, né? Aliás, direitos e deveres, né? Então ele tinha o direito de gozar ali do Éden e tal, né? De gozar todas as delícias do Éden, de gozar do governo, né? Do poder, mas ele, para conservar esse poder, o homem teria que não comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não é isso? Então, para ele conservar o governo, para ele exercer o governo e para ele conservar o governo que ele recebeu, ele não poderia comer do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Mas aí o homem come o fruto, não é isso? Pela tentação de uma criatura, pelos argumentos, né, pela persuasão de uma criatura, de uma serpente. E aquilo ali significou o quê? Significou que o homem entregou o governo na mão da serpente. E nós sabemos que a serpente não é uma criatura simples, né? Ela é uma criatura astuta, né? A mais poderosa das criaturas que o Criador fez. Era um querubim ungido, o diabo e Satanás, conforme exatamente foi identificada nos escritos futuros, conforme a gente vê, né? E ela deve ter sido identificada depois, logo depois que aconteceu a desobediência do Éden, a quebra do pacto, não é isso? Então essa serpente é uma criatura poderosa, né? Astuta. E também era uma criatura caída, né? Certo? Então o que acontece? O homem, então, que tinha recebido o poder, né? O governo do planeta, do Criador,
entregou para a serpente o governo que ele tinha recebido, né? Se tornou um escravo, né, da serpente. Mas aí o Criador não podia deixar isso acontecer, né? E ele fez uma intervenção, né? Muitas vezes a gente vê as pessoas, né, às vezes falando, né, e reclamando, né, e murmurando contra Deus. Ah, mas então por que se tem mal? Se Deus é bom, por que só tem o mal aqui na Terra, né? E por que ele não interviu lá no Éden e não acabou logo com esse negócio aí que aconteceu lá no Éden? Na verdade, ele interviu, né? Ele fez uma intervenção. Mas as intervenções de Deus não são segundo os pensamentos dos homens, né? São segundo os pensamentos dele. Os nossos pensamentos não têm nada a ver com o pensamento de Deus e vice-versa. Meus pensamentos não são os vossos pensamentos. Então ele fez uma intervenção. Ele foi lá, interviu e falou, não, você vai governar parte. Outra parte você não vai governar, que eu vou levantar, que eu vou botar uma pedra no teu governo. Vou botar um empecilho no teu governo. Né? E esse empecilho vão ser várias coisas, né? Então ele proclama lá, o que ele proclama? Ele proclama que ele ia levantar sementes, ia levantar uma semente, ele ia levantar testemunhas e ia levantar a redenção, né? Então ele levantou tudo isso aí. Ele interviu e disse, não, você vai governar, mas você não vai poder tomar certas decisões, até que chegue o teu tempo. A decisão aí é o quê? O que a serpente quer? A serpente quer tomar conta do mundo, né? Quer tomar conta de toda a terra. Então a intervenção que o nosso Deus Todo-Poderoso fez, foi exatamente não deixar que a serpente tomasse de conta desse governo antes do tempo que está determinado. Por isso ele disse, então eu vou botar pedras no teu caminho, né? Eu vou botar tropeços para que você não tome conta desse governo conforme você quer, né? E esses tropeços, essas pedras, são as sementes, né? E as testemunhas. No caso aí, essas sementes e essas testemunhas, elas se referem a pessoas humanas, né? Homens, né? Homens que ele levantou para exatamente impedir que a serpente tomasse conta de todo o governo. Não é isso? E, finalmente, ele colocou também a redenção. Tudo isso aconteceu ali no Éden, até mais ou menos até o capítulo 4, né? E a redenção seria o quê? Seria o Redentor, né? O Salvador. Aquele que era, que é e que há de vir. Que era o Senhor Jesus, o Filho do Deus vivo, que se ofereceu para vir exatamente resolver o problema desse governo, né? Então, essa semente e essas testemunhas, o Deus de Israel tem levantado elas né, desde quando expulsou Adão e Eva do paraíso. Qual foi a primeira testemunha que ele levantou? Foi Abel, né, um dos filhos de Adão e Eva, né? E de lá para cá ele vem levantando essas testemunhas e essa semente, né? Noé, né? É isso? E vários outros, né? Tantos outros, né? Que a gente tem, por exemplo, uma lista deles quase que completa, pelo menos até vir o Redentor, né? Que o próprio Redentor, o próprio Senhor Jesus, deu testemunho, né? Do primeiro que era Abel e do último da lei que foi Zacarias. É isso? Todos eles mortos pelas falsas religiões, pelos falsos irmãos, né? Que exatamente faziam parte da aliança com a serpente. Então aqui a terra ficou com as duas alianças, né? Uma aliança com a serpente, homens, né, e mulheres com a serpente, e homens e mulheres com o Criador.
os remanescentes, né? Então o Senhor colocou essa pedra está aí até hoje, né? Então, com o andar da carruagem, o andar dos tempos, ele levantou pessoas, que a gente já citou aqui, o Abel, Noé, né? Moisés e tantos outros, né? Até que ele levantou uma nação, que é a nação de Israel, né? E depois disso, vindo o Redentor deixou aqui a sua igreja, a sua congregação. Então, a congregação, a igreja, são aqueles remanescentes, né? São aquelas sementes que o Senhor colocou aqui no mundo para não deixar que a serpente tome conta do governo do planeta e faça dele do planeta o seu reino, né? Que ele vai fazer, mas não vai fazer antes do tempo. E esse tempo vai ser o quê? Após o arrebatamento da igreja. Quando houver o arrebatamento da igreja, então não haverá mais impedimento para que a serpente governe a terra como ela quer. Depois que ela governar a terra como ela quer, então o Redentor, o Senhor Jesus, voltará de novo para governar aqui 1000 anos. Amém, né, irmãos? Pai seja com todos nesse dia e com todas as suas famílias aí. Amém.